Então, a primeira pergunta é uma apresentação pessoal, né? Para você se apresentar pessoal, falar sua biografia e contar sua trajetória pessoal e profissional até aqui. Certo. Então, eu sou a enfermeira Patrícia, sou a esposa do Marino, casada há 21 anos, sou a mãe do José Luiz, que hoje, se fosse vivo, teria 30 anos, da Marina, que tem 17, e da Emília, que tem 7. Então, mãe de 3 filhos, enfermeira formada há quase 20 anos, ano que vem eu faço 20 anos que eu sou formada. Na área da saúde, 27 anos já eu tenho. Então, eu trabalhei em Cascavel, eu sou de Cascavel, estou em Tunas há 15 anos. Trabalhei em todos os hospitais particulares, né, de Cascavel. Dei aula para o Estado como professora de curso técnico de enfermagem. Trabalhei 5 anos em UTI, né, unidade hospitalar, onde era meu sonho, né, de trabalhar no UTI, sempre gostei muito. Aprendi muito, né? Quando você aprende no mais difícil, o resto se torna mais fácil. Sim. Então, quem trabalha em UTI sabe, né, o quanto é difícil. Então, eu trabalhei por 5 anos em UTI. Passei num concurso do Estado, olha as loucuras que a gente faz, em 2001, como técnica de enfermagem, super concorrido, e na época que eu fazia faculdade, eu optei em ficar só no hospital, que era particular e que eu ganhava extra. Na minha mente, assim, eu precisava de dinheiro para pagar a faculdade, então eu optei em ficar só no particular. Imagina, né? Se eu tivesse lá hoje, eu estaria ganhando muito mais como enfermeira nesses, né, mais de 20 e poucos anos de concursada do Estado. Mas eu acredito, assim, que Deus, ele tem sempre o melhor para nós, né? Sim. Então, assim, eu vim a convite do Dr. Jorge, porque o Dr. Jorge, a minha mãe trabalhava com ele em Cascavel e ela era instrumentadora cirúrgica dele. Então, ele fez uma proposta, né, para que quando eu me formasse, eu viesse trabalhar em Tunas. E vim trabalhar em Tunas, trabalhei em todas as unidades de saúde do município. A minha vida profissional em Tunas do Paraná, a maior parte foi na Colônia Marquês de Abrantes, onde eu fiz grandes amigos, né? Acompanhei todo o desenvolvimento do local e encerrando, né, ou começando, recebi, né, o convite do nosso prefeito Marco para assumir a Secretaria de Saúde em 2021. Né? Então, fiquei 3 anos secretária de Saúde, em frente a uma pandemia, né? Um desafio muito grande, onde a gente tinha que manejar o paciente no município, né? Porque a gente não tinha para onde encaminhar. Ou a gente resolvia o problema no município, ou infelizmente a gente ia ter mortes, porque não tinha. Era 700, 900 pessoas aguardando o leito, né? Então, foi um grande desafio também. E a segunda pergunta, Patrícia, o que te motivou a se candidatar como vereadora em Tunas do Paraná? Então, esse tempo que eu fiquei na secretaria, o que eu observei? Que muitos projetos, até projetos casados da Secretaria de Estado, eles dependem, né, da política partidária também. Sim. De emendas, de recursos. E sempre falo isso nas casas, onde eu vou conversar com as pessoas. A gente tem muitos projetos. Como na casa da gente, a gente quer comprar várias coisas. Quero investir numa televisão melhor, num sofá melhor. Mas para isso precisa do recurso, precisa ter o dinheiro. E isso é diferente também, né, da saúde. Tem projetos maravilhosos, mas o que depende? Depende de recurso, né? Porque o dinheiro da saúde é um dos dinheiros mais difíceis de você gastar, de você investir. Porque eles vêm casados de dinheiro. Se ele vem para comprar um computador, você não pode comprar um carro. Se ele vem para comprar, por exemplo, um tablet, você não pode investir em outro tipo de coisa. Então, ele é muito difícil de gastar. E tem projetos maravilhosos, mas você não consegue se você não fazer um projeto. Então, isso me despertou, né, na importância de você ter esses recursos e você ter essas parcerias para que a gente possa colocar em prática, né, esses objetivos, colocar esses projetos em prática. Com certeza. E a terceira pergunta é as principais propostas. Então, diante de tudo isso que eu estou falando, né, os meus projetos para a saúde são voltados em um odontomóvel, que é um projeto que tem um projeto no estado já, mas que ele é 700 mil reais e precisa de recurso. São coisas assim que a gente vê falando assim, é impossível. O SAMU era um sonho impossível. O SAMU, a gente, só para a construção da base do SAMU, era R$1 milhão. Né? Então, assim, o Marco,
né? Eu tenho uma admiração enorme pelo Marco, porque o Marco ele é corajoso. Ele falou, não, nós vamos fazer. A gente vai fazer. E aí a gente começou a fazer projeto, fazer licitação. E aquilo, R$ 1 milhão só para a construção da base. Nossa. Aí aquilo, assim, a gente ficava angustiado, nervoso, né? Naquele sonho, naquela esperança de colocar, de fazer aquilo acontecer. E ele, não, nós vamos fazer. E eu acreditando nele sempre, né? Falei, não, a gente vai fazer sim. E eu cuidava da minha parte, fazendo a documentação, às vezes ficava até 9 horas da noite no hospital fazendo documento, indo para reunião em regional de saúde, e vinha o pessoal do estado, e vinha o pessoal da secretaria, da regional, olhavam, nós estávamos lá ainda cru. E eu ia para o Marco, a gente tem que agilizar, nós temos prazo, vai acabar o prazo. Ele, não, vai dar certo, vai dar tudo certo. E hoje o sonho virou realidade. Né? Hoje a gente tem um serviço que salva vidas no município, um serviço essencial. Né? Eu falo assim que uma vida, ela não tem preço, uma vida ela tem valor. Então, assim, como eu falo para as pessoas, se o Marco não tivesse feito nada na administração dele e tivesse conseguido somente fazer o SAMU, já valeria por tudo, porque uma vida não tem preço. Né? Então, quantas vidas o SAMU já salvou? Né? Então, isso assim é maravilhoso. Né? E o Odontomóvel, que é um projeto, né, que eu tenho então, para levar para a unidade rural. Por quê? Aqui na sede, que a gente fala na zona urbana, todas as unidades nossas são equipadas, né, com cadeira odontológica, com dentista, graças a Deus. Mas nós temos localidades no interior que não tem, né? Se você for no João 23, tem a estrutura, mas não tem lá a cadeira odontológica. Né? Não tem a estrutura montada lá. Só tem a estrutura física, né? Mas não é equipado. No Ribeirão das Pedras, nas Pacas, também tem a unidade lá, a unidade estrutura física, mas não tem. Então, assim, é importante o odontomóvel para as pessoas do interior. Seria atendido aí todas as comunidades. Isso, é um veículo que tem uma cadeira odontológica equipada com um local para dentista lavar as mãos, todo o instrumental onde ela possa fazer procedimentos, extrair um dente, fazer uma obturação, né? E junto com o odontomóvel, um projeto ainda mais audacioso que seria um ônibus itinerante. Esse ônibus, quando eu entrei na secretaria, eles querem vender, então assim, vinham muitos vendedores trazer essa ideia desse ônibus, e é maravilhoso, é um sonho mesmo. Ele é assim equipado com um consultório móvel, é uma unidade de saúde móvel. Ele tem a maca, né, a mesa para o médico, e você pode equipar ele também com uma câmera fria que seria para vacinação. Então, o que eu vejo assim, a gente já quem acompanha o trabalho da saúde, quem já foi vacinado em casa, no caso dos idosos que têm problema de locomoção, ou mães que têm criança com deficiência, é um serviço maravilhoso. Por quê? Porque você pega aquele ônibus com a equipe e você vai vacinar a criança na casa. Você vai vacinar o idoso na casa. Né? Então, isso assim é maravilhoso. Então, é um projeto também que eu tenho, né, a médio e longo prazo, para que, lógico, com a ajuda dos vereadores, a gente possa unir forças ali e a gente trazer isso para o município. Outro projeto meu também, assim, importante, é as especialidades. Nós, hoje, graças a Deus, temos médicos em todas as unidades de saúde. Mas nós temos serviços que não seriam a obrigação do município, que são os especialistas. A obrigação do município é com os médicos da atenção básica, os clínicos. Mas, assim, diante da demanda, o que a gente observa? Precisa de um pediatra, precisa de um ginecologista e precisa de um psiquiatra. Então, são 3 especialidades assim, que a gente precisa muito no município. Pós-pandemia, a gente observou o quê? Que as pessoas elas ficaram com depressão, ficaram com síndrome do pânico, pessoas que ficaram muito abaladas, né, com sequelas do Covid. Então, o que acontece? A gente precisa ter um psiquiatra que venha uma vez por mês, no mínimo, né, e dê um suporte para esses médicos da unidade básica. Por quê? Porque muitas vezes o paciente toma um medicamento por um mês, por 1 ano, por 5 anos, e daí é um tratamento. Ele não pode ficar tomando aquilo ali para sempre. Sim. Até porque chega um momento que não vai nem fazer efeito mais, né? Então, seriam essas 3 especialidades. Bacana. E a quarta é a relação com a comunidade. Como você pretende ficar próximo dos munícipes e ouvir as reclamações, às vezes alguma crítica construtiva, enfim, ouvir e ficar próximo dos munícipes. Murilo, só terminando ali os projetos bem rapidinho, claro. Que eu falei de 2,
E eu acho super importante falar da questão do autismo no município, que é um dos projetos que eu quero também fazer uma pactuação, fazer um credenciamento com os outros municípios, porque a gente tem muitas crianças no município que não têm diagnóstico de autista, né, do espectro. Então isso dificulta no aprendizado, né, e também para o profissional da saúde ele manejar essa criança. Porque sem diagnóstico não pode ser várias coisas. Né? Pode ser, pode não ser o autismo, né? Pode ser assim uma dislexia, pode ser qualquer outro tipo de patologia que às vezes o profissional não está habilitado, qualificado para ele fazer um diagnóstico, porque o diagnóstico de autismo ele é muito complexo. Você não pode, um professor, um educador, um mesmo médico, olhar para a criança, né, pelos estereótipos e dizer que essa criança é autista. Então, o que eu vejo que a gente precisa é de suma importância no município. A gente tem um serviço de triagem. Essa criança passar por um profissional habilitado para fazer uma triagem e futuramente a gente fazer um diagnóstico, porque hoje, né, é importantíssimo falar, nós temos uma rede de apoio, a gente tem um centro de referência para crianças com autismo, disfunção intelectual e motora também, que é em Itaperuçu. Então, Tunas ela tem essa rede de apoio. Até sexta eu levei a minha filha nesse serviço, que é gratuita pelo SUS, mas precisa ter um diagnóstico. Então é importante a gente criar um projeto no município que faça essa triagem. E o meu último projeto, né, tem mais, estou falando dos principais, né, pelo tempo, a questão da saúde na escola também. Nós temos um projeto também junto ao Estado, que é levar a saúde para dentro da escola. Nós desenvolvemos esse projeto ao longo de muitos anos na escola, fazendo palestras em educação alimentar, acuidade visual, auditiva, até era falado muito sobre a questão da exploração sexual infantil, quando a gente fazia palestras, teve relatos de crianças que falavam para a diretora que sofriam abusos, então assim, é uma coisa muito séria. E na época a gente não tinha essa rede que a gente tem hoje. Hoje nós temos uma rede que se chama Rede de Proteção da Criança e do Adolescente, aonde fazem parte todos os diretores de escola, o Conselho Tutelar, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Polícia Militar. Então, hoje a gente tem uma estrutura no município, porque não adianta você fazer uma palestra numa escola onde você detecte um problema e você não tenha como dar continuidade naquilo. Ah, tá, sofreu um abuso, mas o que eu vou fazer com isso? Ah, tá, a criança não enxerga, mas o que eu faço? Eu preciso dar um óculos para essa criança. Então, assim, a gente tem que ter uma rede. Então, voltar à saúde, né, fazer esse projeto de saúde na escola, né, engajar ali os professores junto com a gente, os educadores, que eu acho que é fundamental que tudo começa, né, na escola, educação. Sim, excelentes projetos. Então, a quarta, como eu já tinha? O canal, né? Então, pelo WhatsApp, né, hoje em dia todo mundo se comunica pelo WhatsApp, né, e eu sou funcionária pública, sou enfermeira concursada já quase, né, como eu falei, desde 2016. Trabalho na unidade, atualmente na unidade de saúde da mulher, ao lado do hospital, e no local público, né, onde as pessoas também vão ter acesso, e pelo WhatsApp, que eu acredito que seja ainda até mais fácil, qualquer dúvida a pessoa manda uma mensagem ali, a gente vai estar sempre se comunicando. Bacana. E a quinta pergunta, desenvolvimento local. Qual é a sua visão para o futuro de Tunas do Paraná e quais medidas específicas você propõe para impulsionar o desenvolvimento em várias áreas? As ideias melhores possíveis, né? Eu falo que eu estou em Tunas desde há 15 anos e eu vejo assim a evolução. Quanto Tunas melhorou, em todos os sentidos, né? Infraestrutura, educação, saúde. Meu Deus, eu falo quando eu vim para Tunas, a gente não tinha nem consultório adequado ali, né? Era muito difícil a situação, então evoluiu muito. Então eu vejo assim, Tunas como uma cidade turística, né? Os nossos olhos, né, vislumbram o futuro. Né, a gente tem muitas riquezas aqui, muitas pessoas nem conhecem a quantidade que a gente tem, né, de mata aí atlântica, que é 60%, se eu não me engano. A gente tem cachoeiras, a gente tem Morro da Cruz, a gente pode fazer um trabalho, né, assim, maravilhoso de ecoturismo, trazer as pessoas para Tunas, que vai trazer o desenvolvimento. Eu penso em cada vez melhorar mais a saúde, né, com todos esses projetos que eu falei, né, cada vez mais a gente melhorar a assistência, melhorar a qualidade da vida das pessoas, porque saúde não é só ter ausência de doenças. A saúde ela é muito ampla. A saúde você tem que ter o lazer, você tem que ter um bom relacionamento assim com as pessoas, né? Então você tem que socializar, você tem que ter um lazer, você tem que ter uma praça, tem que praticar esportes, né? É muito amplo. Então eu penso que a gente tem que investir nessa área, né? Cada vez mais assim as pessoas
ter lazer, porque nós agora está na construção da praça, graças a Deus, mas eu penso que como muitas mães, a gente quer levar uma criança para brincar, praticar um esporte, fazer uma caminhada, né? Então isso também é saúde. Bacana. E a sexta pergunta é o encerramento, né? Qual a mensagem final você quer deixar para os seus eleitores? Então, o que eu quero pedir, né? Fazer um pedido. Para que cada eleitor ele analise as propostas dos candidatos, né? Veja qual é o projeto, veja se esse candidato ele tem a mínima competência para ele fazer aquilo que ele está propondo. Se ele tem alguma competência técnica, se ele tem alguma experiência naquela área, se existe uma viabilidade da execução daquele projeto, né? Porque às vezes a pessoa ele tem ideias maravilhosas, mas aquilo às vezes não tem legalidade ou é inviável, né? Então, que o eleitor ele preste atenção, ele veja quais são as propostas e que pense no coletivo, né? Que ele veja o que vai ser melhor para a cidade, o que aquilo vai melhorar na vida das pessoas, né? E pedir o apoio de cada um que está me assistindo para que vote na enfermeira Patrícia, me dê esse voto de confiança, e o meu número é 40777. Agradeço mais uma vez a oportunidade e uma boa noite a todos. Nós que agradecemos por ter aceito o convite, Patrícia.